Bem-vindo ao nosso encontro semanal. Prazer muito grande, os momentos vão estar juntos. Posso dizer um feliz sábado para você que está conosco nesse momento e para você que nos acompanha também pelas redes sociais. Fique à vontade. Normalmente se fala sobre o Salmo 23, considerando o Salmo do Pastor. Hoje nós temos a nossa irmã Thalita Miriam da Silva, que vai apresentar o Salmo 23, considerando o pastor do Salmo, uma visão diferente que você vai ter a respeito dessa mensagem. Fique até o fim, um prazer muito grande com a gente, nos acompanhe, muito bom. Com vocês então a nossa irmã Thalita Miriam da Silva. Agora falando a respeito do livro de Salmos mesmo, ele era um livro muito utilizado ali pelo povo hebreu na adoração, no templo, ali nas festividades do povo de Israel, eram muito utilizados. E também na adoração ali pessoal. Ele era utilizado como cânticos, como louvores, porque eles consideraram muito importante. E no tema central do livro de Salmos, o que nós podemos sempre perceber é a intervenção divina. É Deus sempre socorrendo o ser humano que vive ali em apuros, pedindo ali pela sua misericórdia. Nós sempre podemos ver Deus socorrendo o ser humano, ver se então a mão da onipotência ali, dando e provendo auxílio. Houve-se então um clamor de todo servo ali que vai ao Senhor arrependido, clamando por auxílio, por misericórdia. Não somente do escritor ali, mas que reflete toda a humanidade. E uma curiosidade é que Jesus, no Novo Testamento, ele citou muito mais versos ali do livro de Salmos e do profeta Isaías do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Realmente era um livro ali muito especial. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes nós não percebemos ali e não damos a devida importância para o que diz ali. Consideramos, quem sabe, como alguns versos poéticos, mas ali tem princípios contidos, verdades profundas. E muitas vezes ele é usado de uma forma ilegítima. Muito provavelmente vocês já se depararam com essa cena em algum lugar. Está escuro aqui, né? Em algum lugar, uma Bíblia aberta numa estante. Em algumas casas, é possível ver uma Bíblia ali aberta, próxima ali da cama, em cima de algum outro móvel, e geralmente ela está aberta no livro de Salmos. E está ali como se servisse de um amuleto, de uma proteção ali para aquela família. Porque, infelizmente, muita gente ainda acredita no poder de uma Bíblia que está ali simplesmente aberta. E nós sabemos que o poder, da palavra de Deus, ele só vai ser real na nossa vida se nós buscarmos, se nós lermos, meditarmos ali no que diz aquelas palavras. E não é diferente com relação ao Salmo 23, que é o que nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã. É um salmo muito conhecido, provavelmente, muitos têm decorado, nem seja ali os versos iniciais. É um salmo bem conhecido mesmo. Vamos meditar um pouquinho. Já podemos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 23. Deixar ele aberto. E antes de nós fazermos a leitura, é importante nós verificarmos o seguinte. O Salmo 23, ele está localizado entre o Salmo 22, que é conhecido como o Salmo da Cruz, e o Salmo 24, que ele é conhecido como o Salmo da Glória. Isso aqui pode mostrar para a gente o processo da salvação, onde eu preciso conhecer a Jesus por meio do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, ser guiado, ali iniciar um relacionamento com ele, ser guiado pelo pastor, pelo caminho, até chegarmos na glória. Então, pode indicar para a gente esse processo ali de salvação. Agora vamos fazer a leitura, verso 1 e 2, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
leva-me para junto das águas de descanso. Aqui, com o sentido mais original do texto, diz que o Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará, ou de nada tenho falta, porque nós temos o pastor. Então, a ênfase não está no que o pastor pode nos dar ou deixar faltar, mas sim na sua presença, no pastor sendo suficiente nas nossas vidas. Esse ali é o foco. E quando o Senhor é suficiente na nossa vida, quando Ele não nos falta, Ele provê, Ele mantém, Ele cuida de acordo com a necessidade de cada um e de acordo com a sua vontade. Infelizmente, o que nós temos visto é que, principalmente aqueles versos iniciais, eles são aplicados muitas vezes os bens financeiros, né, a riqueza financeira, a prosperidade ali material. E isso reflete muito do que os corações, né, buscam. Estão ansiosos ali por aquilo que é terreno. E nisso perde-se de vista a essência, que é ter o nosso Senhor como sendo suficiente nas nossas vidas. E eu não estou aqui querendo demonizar as riquezas, né, os bens materiais. Nós sabemos que o Senhor abençoa sim, né, os seus filhos ali com bens materiais, até com riquezas, mas sempre com o propósito de que, ao receber, essas pessoas abençoem também, né, o seu próximo. Mas a essência aqui do verso não é falar sobre os bens materiais, né? Sabemos que o dinheiro em si, ele não é um pecado, mas sim o amor ao dinheiro ou a forma que nós utilizamos ali o dinheiro. Aqui nos próximos versos, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É interessante nós notarmos aqui essa palavrinha, refrigera. Essa palavrinha, ela vem do original hebraico, shuv, que ela tem significados voltados ali ao arrependimento, voltar atrás, restaurar, trazer de volta. E olha só o que diz aqui no Salmo, capítulo 19, no verso 7. Vamos abrir lá? Salmo 19, verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavrinha que restaura é a mesma palavrinha lá do Salmo 23, no hebraico, que é o shuv, que significa, né, restaurar, arrependimento, trazer de volta. Então nós entendemos que a lei do Senhor também, ela restaura. A lei do Senhor, ela nos mostra a nossa condição. Os princípios da lei de Deus são eternos. Então, quando Adão e Eva, antes do pecado, olharam para a lei, eles viram a sua condição. Eles estavam em harmonia com a lei. Não havia condenação. Porém, quando eles olharam para a lei, depois do pecado, e quando nós olhamos, nós percebemos a nossa condição de pecadores. Não somente por atos, mas em essência, né, por natureza. E percebemos que nós precisamos de quem? Agora, de Cristo para nos restaurar, nos trazer de volta, uma vez que nós somos transgressores da lei de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 7,7. Diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora o verso 12 diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 3, 23, vamos voltar um pouquinho. 3. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por meio da lei, nós temos conhecimento do nosso pecado. Nós vamos então a Cristo arrependidos
Ele nos perdoa e nos traz de volta para o caminho da qual nós nos desviamos. Então Ele vem e nos restaura, nos traz de volta para que nós vivamos uma vida de obediência e santidade ali diante dele. Então a direção de Deus é a revelação do seu caráter por meio da sua lei. Vamos voltar lá, Salmo 23. Verso 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. No Oriente Médio, os pastores guiam as suas ovelhas pelo deserto para buscarem água, alimento. E muitas vezes está a quilômetro de distância, né? Esse alimento, essa água, para que eles possam encontrar. E nem sempre eles conseguem voltar para casa no mesmo dia. Tem que passar ali um bom tempo caminhando e ficando ali pelo meio do deserto mesmo. E o deserto, ele é um lugar de extremos. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Tem também nos desertos os locais chamados Vale da Sombra da Morte. São locais estreitos entre as montanhas que muitas vezes eles têm que passar. E aqui tem o risco, né, de cair lá embaixo. E também tem os animais ferozes ali que ficam lá estreita. Então é um lugar de desafios, né, de perigos. Mas as ovelhas, elas não vão pelo deserto sozinhas. Elas estão acompanhadas pelo seu pastor. Então elas estão seguras. Assim também é como nós, nessa caminhada cristã. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por provações, né, no deserto dessa vida, mas se nós temos ao nosso lado o bom pastor, nós estamos seguros, nós não devemos temer. E o Senhor veio, passou aqui no deserto, né, desse mundo, entregou ali a sua vida na cruz e nos prometeu a vitória. E com Ele nós somos vencedores. E por mais que nós façamos aqui, nessa jornada, nessa caminhada, e nós venhamos, né, a morrer, nós temos uma promessa. Porque o bom pastor, ele disse que dá sua vida pelas suas ovelhas. E essa não é essa vida aqui que nós temos, né, passageira, mas é a vida eterna. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, quando nós fazemos a leitura do capítulo 10 de João, nós vamos perceber que o Senhor está propondo aqui uma parábola para os fariseus, que é a parábola do bom pastor. Porque se nós lermos o capítulo anterior, nós vamos perceber que os fariseus, eles estavam interrogando um ex-servo de nascença, que havia sido curado por Jesus. E eles, rejeitando a cura, a evidência de que aquele servo foi curado, eles expulsaram o ex-servo do templo. Aqueles líderes religiosos que deveriam ali cuidar das suas ovelhas, dispersaram, porque eles não estavam aceitando a Jesus como aquele que realizou a cura, como aquele que foi usado por Deus, que recebeu o poder de Deus. Então, fazendo essa rejeição, eles dispersam. E o Senhor, então, ele conta essa parábola, porque ele diz que há os falsos mestres, os falsos pastores, que ao invés de conduzirem ali as suas ovelhas, como representante do pastor verdadeiro, como representante ali do bom pastor, eles dispersam ou guiam as suas ovelhas por caminhos que não são caminhos de salvação, que são caminhos de morte. Olha só o que diz aqui, no verso 1, João 10, verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
verso 9 e 10, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Todos aqueles que não querem passar pela porta. E a porta é quem? Falando no verso? Cristo. Ele é o único meio de salvação. Todos aqueles que não passam pela porta são considerados como ladrões e salteadores. Todos aqueles que buscam outra forma de salvação, sem ser por meio de Jesus, são assim considerados, né? Vamos voltar então lá para o Salmo 23, para a gente finalizar. Isso. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me servirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então aqui o salmista, né? Ele se coloca, ele muda o cenário, se coloca diante de um banquete. E ele sente ali a felicidade, a alegria de estar na presença do seu Senhor e sentir a sua bondade, sentir a sua misericórdia. E ele deseja estar na presença de Deus para todo o sempre. Então que esse também seja o nosso desejo. De que pela fé nós possamos divisar a comunhão que nós temos, né? Muito além dessa terra aqui. E ver a comunhão que nós teremos eternamente com o Senhor, lá na eternidade. E que nós possamos sempre lembrar que é ao pé da cruz que o nosso Salvador nos encontra. E aí nós iniciamos uma caminhada com Ele. Nós iniciamos um relacionamento com Ele, onde Ele nos guia pelo caminho da justiça. E nós, então, estamos caminhando para onde? Para a eternidade. Que nós possamos viver diante dele, em obediência e santidade, para alcançarmos a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus seja louvado por este ensinamento maravilhoso. Deu para entender perfeitamente que contemplar a beleza do salmo do pastor é importante, é útil, é benéfico, mas para aumentar a intimidade nossa com o Pai Eterno é indiscutível que devemos nos submeter aos ensinamentos do pastor do salmo. Ao voltar às vossas atividades, que os senhores possam voltar desejosos de colocar em prática este ensinamento. Que Deus os abençoe e até a próxima semana, quando nós teremos mais um encontro.